Olá, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Man of 60. Eu sou João Emílio René. Hoje nós falaremos sobre um automóvel que foi muito mais do que um meio de transporte. Ele foi o primeiro carro de muita gente. Foi carro de namoro, de família, de trabalho e de viagens. E para muitos brasileiros, representou uma das maiores conquistas de suas vidas. Estou no concessionário Chevrolet. Olha, eu já comparei e a gente vai comprar mesmo meu Chevette. É muito melhor. Vem ver. Olha só que conforto, Zezé. E que acabamento. Carpete, bancos. Ouve só. O motor é silencioso, avançadíssimo. O que você tem com isso? Economia, ora. O moço aqui está dizendo que o Chevette faz 14 km por litro. Agora vem cá, dá só uma olhada nesse porta-mala. Grande, né? E o bom é que não atrapalha a visão nem tira o espaço do banco de trás. Preço? Claro que comparei. Adivinha? Não, menos. Daqui a pouco eu tô em casa com o Chevette novo. Tchau, beijo. Comigo é assim, eu não compro nada sem antes comparar. Junto com a minha mulher, vá comparar. Não vou. Estamos falando do Chevrolet Chevette. Lançado no Brasil em 1973, o Chevette atravessou 2 décadas, ganhou diferentes versões. Em 1983 chegou a ser o automóvel mais vendido do país. Mas esse episódio não será apenas sobre datas, motores ou versões. Nós vamos contar a história do Chevette por meio das lembranças de alguém que não teve apenas um, mas vários Chevettes ao longo da vida. E eu quero descobrir por que alguém vendia um Chevette em vez de escolher outro automóvel e comprava um Chevette. Para essa conversa, vamos receber o meu amigo Francisco Teodoro Pinto Alves, mais conhecido por Chico. Só que não é Chico não é qualquer um Chico, é XYKO. Chico, primeiro eu sempre começo pedindo que os entrevistados se apresentem. Então me diz quem tu é, só para contextualizar a conversa. Quero fazer um agradecimento ao meu amigo João Emílio, agradecer essa oportunidade de vir aqui conversar um pouco sobre Chevettes, encaminhando esse nosso papo, essa nossa conversa, para aquele público desse canal que um dia teve ou curtiu um Chevette. Isso reserva em todos nós, e eu tenho certeza, memórias inesquecíveis, sempre muito agradáveis. Por isso que eu respondi a esse convite, por isso que eu estou aqui. Tenho 66 anos, sou advogado, casado, tenho 3 filhas lindas, maravilhosas, e encerro esse momento primeiro dizendo que eu fui proprietário de 3 Chevettes. Pois essa já ia ser a minha pergunta. Eu ia te perguntar quantos Chevettes passaram pela tua vida. Isso aí foram momentos assim que com características diferentes, mas foram, como eu já disse, 3. Eu vou nomeá-los assim, foi um Chevette 1978. Esse é o ano do Chevette, não o ano que eu tive. Eu tive esse carro em 1980, 81. Depois eu explico qual era o cenário, por que ele chegou. Depois eu tive um Chevette 1981, um Chevette hatch, lançamento. Isso aconteceu em meados do ano de 1983. Por fim, a era do Chevette foi em 1989. Então um SL 1.6
um carro já com características mais maduras assim para um profissional iniciando a sua carreira lá nos 30 e vários anos. Ainda o Chevette atendia e ele me entregava o que eu buscava num carro. Basicamente, para a gente começar, eu colocaria isso. Bom, tu já falasse o ano dos carros. Óbvio que tu sabe qual é a cor que eram os teus carros. A cor era 1.4, 1.6. Sim. O primeiro, o Chevette 1978, era um Standard azul Danúbio, 1.4, 4 marchas, uma coisa para os dias de hoje inédita. Motor 1400, um carro, conforto, enfim, nós vamos conversar mais. Depois o Chevette hatch era já inovador, 1.6, motor 1600. Eu destaco porque entregava muito mais do que o primeiro. Também quero, ao longo do nosso papo, dissertar e explicar em que momento ele chegou. Por fim, esse de 1989 era um Chevette marrom metálico, assim, era uma cor linda. Como eu falei, um motor 1.6, 5 marchas, mas aí ele vinha com muitos requintes, assim, um carro voltado para a família, uma família começando. Nesse momento eu tinha uma filha apenas, mas ele tinha assim requintes como os bancos com tecido xadrezinho, monocromático, eu já falei, mas um tom marrom suave por dentro, carro gostoso de dirigir, muito bonito. Eu começo a falar, já emociona, porque parece que vem na boca, o paladar, parece que Chevette, para mim, tem gosto. Me diz uma coisa, já era a época de carro, gasolina e álcool, tinha algum deles a álcool? Não, sempre gasolina. Sempre gasolina. O álcool estava batendo na porta agora, nessa época. Me diz uma coisa, tem algum deles que tu te arrepende de ter vendido? O Chevette hatch branco. Tá, mas então, depois nós vamos esmiuçar. Marcou. Nós vamos esmiuçar isso aí. João, uma conquista. Tu tens uns modelos aí, Tem. No momento que chegar algum deles que tu tiver a miniatura, tu apresenta. Como é que foi o primeiro Chevette? Foi assim, ó. A minha família tinha uma característica. Não vamos aqui, não quero convidá-los a julgar se é certo ou errado, mas nós tínhamos um modelo. Era assim, passou no vestibular, tinha um crédito. Meu pai, ele apreciava, ele cultivava, assim, ele gostava muito. Ele fez a universidade também, então ele tinha o sonho assim, de ver os filhos também percorrer o mesmo caminho. Então a máxima começou com meu irmão, ele estava com problemas no colégio, quase que ainda com dependências do segundo ano, com o terceiro ano bem prejudicado, com problemas de enfrentar um vestibular. E nesse cenário o pai foi chamado lá no colégio, olha, a situação do filho é assim, assim, assim. Aí chegou em casa, ele fez com meu irmão várias construções assim, para que ele enfrentasse esse desafio, e o que coroou essa negociação que ele fez com meu irmão foi assim: se tu vencer essas etapas todas, de terminar o segundo ano com essas cadeiras de dependência, o terceiro ano, enfrentar o vestibular e passar, tu vai escolher um bônus. E na hora meu irmão disse, se eu passar tu me dá um carro, fechado o negócio. De novo, era o modelo que a minha família adotou, que meu pai adotou e que para nós foi bastante desafiador. Meu irmão venceu essas etapas, ganhou o carro e aí abriu um precedente para mim, para minha irmã, que vínhamos na sequência. Eu vivi um momento muito parecido, mas também construí essa negociação com meu pai. Quantos anos tu tinha nessa época? 19 anos, 18 para 19 anos. Pai, se eu terminar o segundo grau, na época segundo grau, e enfrentar o vestibular, se eu tiver sucesso, também posso pedir um carro? Ele disse, olha, vamos negociar isso sim.
Agora, dependendo da minha condição de pai, porque não era só o carro, né, uma vida da família, enfim. Então ficou convencionado que se eu tivesse êxito nesse momento de vestibular, eu ganharia o carro. E isso aconteceu. Por isso que eu então tive acesso ao primeiro Chevette. E esse foi o carro que mais te marcou? Ele foi muito importante, mas na sequência o Chevette... Mas então me fala assim, o momento que tu pegou a chave do carro. Foi de novo, uma construção. Eu passei no vestibular lá em julho, e aí o segundo semestre todo indo para a faculdade e tal, e construindo, recuperando essa negociação com o pai. E como eu disse, isso precisava se encaixar num orçamento doméstico da família. E aí chegou o verão, e no final do verão o pai disse, olha, agora estamos habilitados a enfrentar. Isto, contando hoje, empobrece, mas foi um gatilho que aconteceu comigo. Eu me joguei para o mercado. Na época, estávamos despidos de internet, desses aplicativos todos. A alternativa era bater de porta em porta. Havia uma concentração muito grande na Avenida Assis Brasil, uma loja ao lado da outra de carros. E a Ipiranga também iniciava aí uma boa, farta apresentação de carros. E eu idealizei o que eu queria dentro do orçamento, que era um Chevette ano 1978, que o orçamento aceitava, e eu queria um branco. Tá, o Chevette era 78 e o ano era? Do carro, não. O Chevette era 78, nós estávamos no ano de 1981. Tá. Então, por ingenuidade, por inexperiências, e aqui eu acho imperativo fazer um comentário, João Emílio e ouvintes, é o seguinte: nós temos que recuperar esse momento que esses amigos ouvintes aqui do canal, que hoje estão com 60 a mais, nessa época aí de 18, 19, de vestibular, da chegada do primeiro carro, nós estávamos aí com 18, 19. Qual é a vida? Quais são as realidades de um jovem de 18, 19 anos? Gente, nós somos estudantes. Nós vivemos de um orçamento, de uma mesada dos nossos pais. Alguns, com certeza, alguns com essa idade já estavam trabalhando, mas não foi o meu caso. Então, puxa vida, qual era a visão que nós tínhamos? Falar sobre carro, a referência que nós tínhamos, que eu tinha, a referência era o carro que o meu pai tinha, que os carros que os amigos do meu pai tinham, e carros que colegas próximos de nós já conseguiam ter. Essa era a referência. Agora, como é que pode pretender um jovem nessa faixa de idade sentar e discutir mecânica, porque o carburador, porque o consumo? Não! Para nós, eu gosto dessa expressão, era imperativo que fosse bonito, que fosse simpático, esportivo. Esportivo tudo tem a ver com a idade. Esse era o alvo nosso. Eu imagino que vocês que estão nos ouvindo, talvez identifiquem esse momento de vocês. Esse era o alcance que nós conseguíamos ter num carro. Então me joguei para essas avenidas, nesse segmento, e chegava e pedia, eu quero um Chevette branco, 1978, sorteio? Não, branco eu não tenho, eu tenho isso, não quero um branco. Ia de loja em loja, até que eu esgotei, assim, não tinha brancos, e os que tinham branco não estavam em boas condições. E aí eu cheguei na Simpala, na Ipiranga, em frente à PUC, quase em frente à PUC, e me deparei com esse azul Danúbio. Puxa vida! Quando o vendedor me disse, eu tenho um, vem cá ver, eu vi de longe assim, eu digo, poxa, essa cor aí não bateu assim, cara, como eu imaginei que seria do primeiro carro. Mas aí tu começa a experimentar o carro, a sentir o cheiro dele, o que ele apresentava. Esse azul Danúbio não é esse modelinho que tu tem aí? Não, aqui eu tenho um amarelo. Eu vou mostrar para vocês qual era o Chevette. Não, mas a cor do outro não é azul Danúbio? Não, também não. Então, aí aconteceu. Aí eu liguei pro pai, olha, eu acho que eu encontrei alguma coisa. E nós tínhamos na família um mecânico muito bom no bairro Azenha.
Aí o pai foi lá, olhou o carro também, pediu para o vendedor levar até a oficina, foi feita a avaliação, aquilo que de praxe se faz até hoje. Não havia nada de diferente, isso não mudou em nada. E aí o negócio se efetivou. Levei para casa, então, o meu primeiro Chevette. Mas qual foi a primeira pessoa que tu mostrou o carro? Pois é. Primeira pessoa, além do pai, mãe e tal, Não. foi... Então, primeira pessoa então foi pai e mãe. Foi. E depois aquela necessidade, aquele impulso de mostrar para a namorada. Claro, namorada. Aí liguei para ela, escuta, vamos dar uma volta. Disse, vamos. Como sempre fazíamos. E tá, aí eu fui até a casa, mas aí eu já cheguei com o meu carro. Né? Que sabor, que delícia, que momento. A gente depois fui mostrando para amigos, para os familiares, primos, enfim, né? Que era, naquele momento, o nosso contexto, do nosso dia a dia. Essa foi o momento de compartilhar essa experiência. Pessoal, por que a gente fala de carros aqui? Por causa disso. Nós, 60 mais, quando falamos de carro, não é pelo carro em si, é pelas memórias que eles nos remetem, a gente viaja no tempo em função dos carros. E aí eu te pergunto, Chico, quando tu fecha os olhos assim, como foi o teu primeiro carro? Qual é a primeira lembrança que te vem na mente? A cor foi uma inovação. Não, mas a primeira lembrança de vivência, assim, um momento que tu passou com ele, assim. Eu comecei, primeiro virou uma rotina para mim ir à aula de carro. Veja, eu comecei a faculdade de Direito na faculdade Ritter dos Reis, em Canoas. Então eu ia de ônibus até o centro, eu caminhava até uma praça que saiu o ônibus para Canoa e na volta a mesma coisa. E à tarde eu já iniciei um trabalho no Banco Nacional, no departamento jurídico. Então tinha tudo cronometrado para que não houvesse atraso nem na aula e nem no trabalho. E aí o carro fez toda a diferença, porque agilizou, me permitiu dormir um pouquinho mais de manhã, vir em casa almoçar com mais tranquilidade. Muitas vezes eu ia para o centro com o carro. Isso foi diferente. Ele alavancou isso. Então, eu tenho essa lembrança que o carro começou a me habilitar, me deixou apto a gozar o tempo de curtir a ida para a faculdade. Sempre tinha carona na volta, a gente vinha conversando, assim como eu fazia às vezes com outros, vinha de carona com outros. Eu me lembro que eu transferi da Ritter dos Reis para a PUC. Na Ritter nós construímos algo bacana, assim, que foi inovador, uma cooperativa. Pegamos 4 colegas que tinham carro e fizemos uma semana para cada um. Então eu pegava esses outros 3 colegas durante uma semana, segunda a sexta, na casa deles e deixava na volta na casa deles e ia para minha casa. E aí eu ficava 3 semanas em casa, cada um vinha me buscar e me levava em casa. Então foi inovador. E depois na PUC, eu me lembro que eu descia, eu morava em Petrópolis, eu descia, entrava na Ipiranga, a primeira sinaleira que tinha, tu parava, não havia uma comunicação, aquilo era o não verbal. Tu parava na sinaleira, os jovens já vinham, batiam no vidro, abriam a porta. PUC? Sim, já entravam e nós íamos junto para a PUC. Então, para isso acontecer de uma forma bacana, era importante tu estar com o Chevette sempre limpo, o Chevette com uma boa música e essas coisas assim, para que tu tivesse cada vez mais orgulho daquele teu momento. Vamos vender esse Chevette? Vamos comprar outro? Vamos. Qual foi o teu próprio? Tu que tivesse vários, qual foi o teu outro Chevette? Passaram-se alguns anos e a Chevrolet, provocando os usuários, os apaixonados por Chevette, lança o Chevette Hatch. Aquilo era, no momento, o que tinha de mais moderno. Era esportivo. Aquela traseira arredondada, assim, aquilo era provocador. E aí iniciei uma campanha para ganhar um Chevette Hatch. Eu já pude pensar em fazer algum modesto aporte no orçamento junto com o pai. Isso era que ano? 1983. E o Chevette, 2 anos depois do primeiro. E o Chevette era 81. Fomos parar
resumidamente, nasci no Oscar em Novo Hamburgo, relacionamento, enfim. E lá havia um verde, que iniciamos uma negociação, construindo a negociação de compra desse Chevette, mas enfim, seria esse o carro. E aí o pai ficou finalizando a negociação, e eu caminhando pela loja, vi o Chevetinho hatch branco, numa colocação, botaram uma rampa, exato, nele, assim, e estava provocante, assim, ele conversou comigo. Eu entrei no carro, assim, ele tinha um banco de veludo grosso, assim, aqueles gomos, banco alto, aquilo era inovador, pneus radiais, nossa, um volante esportivo. Vocês que tiveram os seus primeiros, segundos carros vão entender isso. Sabe quando tu tem a química, o carro te chama, ele conversa contigo, mas ele era um ano a mais do que o outro que estava sendo negociado, e pelo estado dele, ele era usado, mas era um seminovo, assim, estava lindo, estava muito bonito, então tinha algo mais, assim. E esse era o branco, primeiro que tu queria. Branco, que eu queria. E aí o pai veio com o vendedor, assim, mas tem esse aí também, né? De cara, assim, quanto? Mas é mais tanto. E aí ele falou um pouco sobre esse Chevette, e aquela coisa, para vocês que estão nos ouvindo, que eu acho que só o pai enxerga, ele fez uma leitura que eu queria muito esse carro. Bom, como eu disse, eu estava trabalhando, um dia eu cheguei no banco, o pai me disse, teu carro está na garagem, teu carro novo está na garagem. Fui correndo na garagem. No nosso edifício, a garagem, nós usávamos uma garagem próximo dali. Cheguei lá, o que tinha? O Chevette hatch branco. A grande surpresa. Eu fui pensando no verde, encontrei o branco. Foi uma grande surpresa que aconteceu. Então aí tu entra, tu começa a examinar, tocar nas coisas. Era outro motor, como eu já falei. Ele já tinha 5 marchas. Isso aí era tudo 5 marchas. Enfim, ele vinha com coisas que hoje pode ser até engraçado, mas ele vinha com temporizador pro limpa-para-brisa. Olha que coisa inovadora. Ele tinha esses bancos altos. Gente, aquelas alças de segurar interna, os outros Chevettes não tinham. Esse apresentava isso. Um painel pretinho, lindo, relógios assim mais modernos. Tá, mas me diz uma coisa, o primeiro carro tu comprou porque tu queria um Chevette, mas o segundo foi... O que é? Ele te dava confiança na mecânica? Ou era... Quando chegou a vez de comprar o segundo, eu já tinha um conhecimento maior sobre a mecânica, o movimento do carro. Só para te cortar, tem um belisquete. Ótimo, obrigado, adoro. Então eu já me senti mais, né, na hora de abrir o capô, já, aqui, pera um pouquinho, isso aqui é 1.6, o que diferencia e tal. Então, o primeiro era 1.4. Fica um pouco mais crítico, né? E aí tu enxerga aquele algo mais que o Chevette tem. Mas o que estava acontecendo naquele momento, para mim, era um avanço, um crescimento. Estava mudando de etapa. Aquele algo mais que o Chevette tem. O que é esse algo mais? Algo mais? É um carro novo para ti. Para entender isso, é importante a gente cortar aqui, voltar no tempo e nos sentir com 19, 20 anos. Aí as coisas se encaixam, porque tu olha aquilo como um sonho que está se materializando na tua frente, né? E eu deixei o carro lá, porque o negócio ia ser construído, fechado, e aí, como disse, quando eu cheguei, uns dias depois, estava ele lá na garagem, né? Então teve uma modesta participação minha financeira. Agora, isso é importante, falando em finanças. A gente vivia do quê? O que nós tínhamos de renda? Uma ajuda do pai, nosso salário. Então, jovens, não havia gasolina fim de semana. Vocês acreditam num cenário desse? Um movimento de... O pessoal vai se lembrar dessa época.
O pessoal do canal vai se Então, lembrar. nós abastecíamos o carro na sexta-feira e nós saíamos ter gasolina segunda-feira de manhã. Então, eu me lembro assim com clareza, eu saía do banco às 19 horas e o posto fechava o quê? 20. Então, o pai ia na frente, abastecia o dele, tinha meu irmão, então, eu chegava no posto, bom, o que o pai deixou para mim? Era o equivalente a um quarto de um tanque, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da semana do mês, assim, né? E às vezes eu podia botar um pouco mais, porque tu tinha que rodar o fim de semana. E normalmente, segunda-feira de manhã, quando eu ia para a faculdade, o porteiro estava caído, conversando com a reserva, com o Rzinho de reserva. E aí, esse detalhe que eu falei para vocês, que a gente parava na sinaleira e dava carona, eu já dizia, olha, a luzinha está piscando aqui, hein? Se faltar gasolina, eu vou precisar que vocês me ajudem, pelo menos a empurrar até o cordão de calçado. E essa era a realidade. Nós não ficamos ricos porque nós ganhamos um carro, compramos um carro. Nós tínhamos que adaptar esse carro à nossa engenharia financeira. As saídas de sábado de noite com a namorada, com os amigos, o barzinho, o cinema, o teatro, que rolava. Então o carro se apresentava, chegou na nossa vida, mas também traz com ele a despesa. Aquela enxurrada de coisas boas, mas também, espera um pouquinho, não tem que dar manutenção nesse carro, tem que abastecer o carro, e é o óleo, e é o pneu, enfim. Dinheiro curto até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Então, voltem a essa idade e tentem recuperar como era o desafio de tu construir o teu fim de semana com o consumo dessa gasolina, porque o carro, eles eram econômicos. Por mais que a gente acelerasse fim de semana e brincasse muitas vezes, era tranquilo, não faltava. O que faltava é quando tu fazia uma volta maior. Às vezes a gente ia à praia e tal, enfim. Era isso. Bom, então já vamos indo e vindo. Tu já está com 2 Chevettes, por enquanto. Tu tivesse 3, né? 3 Chevettes. Então, assim, ó, entre esses 2, qual te fez mais feliz por enquanto? Já que depois nós vamos passar para o terceiro. O branco, o hatch. Esse segundo? Hatch. Primeiro porque era uma cor que eu queria muito, o carro branco. Segundo porque era um modelo novo, assim no sentido, uma proposta, né? O Chevette hatch. Gente, a gente abria aquela tampa lá atrás, parecia um coupé, assim, sabe? Um carro coupé. Tinha um espaço vantajoso. Nessa época eu tinha um caiaque, para quem curtiu o caiaque wave, para descer ondas. Então o rec em cima, os recs ficavam ali atrás, caiaque amarrado em cima, dava para ir para o Guaíba, remar e ia para a praia, descer uma ondinha. Inclusive tu ia trabalhar com o caiaque em cima, né? Aquilo era um desfile, né? Botar o barco em cima do carro, o meu caiaque era azul, com os recs, aquilo dava para badalar bastante, né? Sábado de tarde e tal. Era um complemento ao visual do carro. Era muito bonito. Eu tenho aqui comigo uma coisa que eu queria mostrar para vocês, se tu permitir aqui. A Chevrolet lançou uma coleção de carros. Eles vêm com essa proposta, que era uma caixinha, era mensal. Então, essa proposta aqui é a seguinte: a Chevrolet te apresentava um carro 1% do tamanho original, rico em detalhes no seu interior, o carro, as rodas, o modelo, exatamente, era fiel. E eu, naturalmente, vocês vão entender o porquê dessa minha fidelidade e paixão pela Chevrolet. Depois nós vamos passar eles, né? Sim. Mas esse aqui, gente, foi o meu contato primeiro com o Chevette. Eu não tive esse carro, esse aqui foi o 76, 7, mas é que eu conheci ele. Eu tive um colega de aula que, mesmo tendo 16 anos na época, ele teve a oportunidade de ganhar um desses do pai. Preto, olha, com rodas esportivas cromadas, rebaixado, carro zero já rebaixado. Havia na época um requinte que chamávamos de banco concha. Vocês lembram de ouvir falar disso? Ele era anatômico, tinha uns gomos assim, tu sentava, o banco te abraçava dentro do carro. Então já tirou os bancos novos, já botou esses bancos concha, tirou as rodas novas, botou. Eu ficava na vidraça do colégio, debruçado, olhando aquele carro assim, de forma incansável. Eu sonhava com aquele carro. Um dia eu estou subindo a
a Nilo Peçanha, passou, eu estava cansado, fiz um sinal de carona, vinha vindo um Chevette, parou uma moça, me deu Chevette, eu estranhei aquilo, que bom, me deixou na Barão do Amazonas. Dirigia mal, barbaridade. Ela arrancava o carro, porque o Chevette trazia uma inovação, ele era tração traseira. Então tu arrancava, ele te convidava, assim, a traseira ela levantava antes, ela puxava o carro alavancado. Interessante de ser Chevette, que eu me lembro, a posição do volante. Não sei se você se lembra, tu te lembra, Chico? Claro. O volante, ele não era reto, ele era inclinado. Tecnicamente aquilo, para mim, ele te insinuava o painel, os instrumentos, assim, um modelo. Tecnicamente tenha talvez uma explicação, mas eu não me apropriei disso. Então esses dois Chevettes, esse da carona, eu perguntei para a guria assim, como é que tu parou, assim, deu carona, não conhecia. Ela disse, eu fiz uma promessa. Eu disse, se um dia eu ganhar um Chevette, puder comprar o Chevette, este aqui, todo mundo que me pedir carona, eu vou dar, porque ela dizia que eu pedia muita carona e às vezes não me davam, então eu estava subindo ali e me deu. Então, conheci o Chevette por dentro, andei no Chevette, já tinha visto aquele do colega que eu via quando ele chegava, a gente ia lá, olhava, mas era aquele contato visual, e esse eu andei. Então aqui eu descobri que esse carro existia e que ele era muito bonito. Depois, eu não consegui ter o Danúbio azul, a coleção não propôs, veio o meu segundo, esse aqui é o 78. Esse modelo aqui específico era o SL, ele trazia, não sei se o vídeo vai mostrar, uma linha, um friso preto aqui, bonito, mas é o super luxo, o meu era standard. Mas veja, de novo, quando o exemplar chegou na banca, naturalmente eu fui um dos primeiros a comprar. Gente, eu botava isso aqui na minha frente e ficava lembrando. Essa rodinha que eles colocaram aqui nessa miniatura é exatamente a mesma que nós tínhamos. Essa roda é muito bonita. Essa roda é a muito mesma bonita. coisa. E a roda que depois o hatch trouxe. João Emílio, eu não consegui, a coleção não propôs apresentar o Chevette hatch comum. Ela nos apresentou o Chevette hatch SR, famoso para os cheveteiros, para os chevetistas da época. Esse carro, depois eu vou pedir um espaço para falar só dele, do SR. Mas esse aqui é o Chevette hatch que eu me refiro. A diferença é que o meu era branco. Como eu disse, esse aqui tinha um cunho esportivo, um apelo esportivo muito forte. Tá falando do hatch do ou hatch, do SR? Do hatch. Eu quero propor para vocês aqui que vocês recuperem a lembrança do Chevette hatch. Né? Então ele já vinha com os faróis quadrados na frente, que era característica do ano 1981. São coisas que hoje não parecem nada interessantes nem atraentes, mas na época eram os pré-requisitos para tu perceber a evolução do carro. Tá aqui o facelift que chamam, né? Hoje os carros passam por um facelift. As montadoras praticamente te obrigam a trocar de carro para, quer dizer, o teu modelo fica ultrapassado e aí te gera desejo de obter um modelo para que tu atualizado. Para que tu possa provar essas coisas novas. Então vamos para o teu terceiro Chevette. 1993. Desculpe, em 92 eu comprei o carro, o Chevette 1989. Era, como eu já falei, era um carro mais, uma proposta da linha Chevette mais social, vou chamar assim. Por quê? Eu já estava casado, já tinha uma filha, então ele atendia, ele veio com um banco traseiro mais confortável, parece, uma impressão, que o espaço interno era um pouquinho maior, eles trabalharam isso e eu não sei explicar de que forma, um motor mais convidativo, um maior desempenho, era importante para a família, um carro que já vinha com frisos por fora, uma frente também foi uma novidade da Chevrolet, umas rodas também esportivas, bonitas, mas ao mesmo tempo assim elas traduziam assim, eram conservadoras, mas cada um olhava de um jeito, né? Os pneus também radiais, enfim, um espaço na mala
suficiente para as coisas da minha filha e as nossas coisas. Então a gente ia à praia finais de semana e tal. E aí aconteceu uma situação que profissionalmente eu fui para trabalhar em Caxias do Sul, pela minha empresa, RBS, e lá no Jornal Pioneiro. Então eu comecei a usar mais o carro na estrada, subindo serra, descendo a serra. Eu subia segunda de manhã e voltava sexta-feira de tarde, costumeiramente. Tá, e como é que era o carro? Qual era a motorização? 1.6, 1.600. Tá, e como é que era esse carro? Respondia bem? Como Nossa, é que era? ele Como é que subia, andava? ele subia a Porque serra. tem uma coisa interessante. O Chevette tinha tração traseira. Hoje são poucos, não sei, lançamento, carros atuais que tenham a tração traseira, a maioria é tração dianteira. E a motorização, a maneira, o comportamento do carro é completamente diferente. Um carro tração traseira de um carro tração dianteira. O desafio dos cheveteiros, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, tu te aproprias disso. Então tu passa a usar isso, é uma vantagem na hora. Tu percebe isso de forma mais acentuada na arrancada do carro. Mas então quando tu está subindo a serra, por exemplo, tu sente ele te convidar. Quando tu puxa, tu vem vindo em quinta, em quarta, tu bota mais forte, tu botava a terceira para fazer uma ultrapassagem. Naturalmente a traseira te impunha, assim, te jogava. Tu aprendendo a trabalhar com isso, é mais um elemento de segurança, de força. Esse aqui, o 78, eu aprendi uma coisa com ele. Aqui em Porto Alegre, nós tínhamos ali na Avenida Carlos Gomes, quase esquina com a Plínio. Tinha uma alça que fazia no retorno, ali tinha um trailer, na época famoso, Plutão ali, enfim, mas tinha uma alça bacana. Então tu parava na sinaleira da Carlos Gomes, esperava abrir e jogava um pouquinho de potência e fazia essa alça, já em segunda para terceira. A traseira saía e tu aprendia a corrigir ela, assim, era rápido, era instantâneo, mas são coisas que tu vai experimentando e aí tu te aproxima do carro, tu começa a te apropriar daquilo que ele te oferece e no momento de emergência até saber usar isso. Essas eram as aventuras da época, testando as coisas que o carro te apresentava. Então, a minha carreira, mas só que nesse meio tempo, minha irmã teve um Chevette branco, meus primos tinham um Chevette, amigos com Chevette, o João Emílio teve um Chevette, eu acho que muito próximo desse amarelo, inclusive a cor era um caramelo, né? Mas com esse 79 aqui, eu me lembro com esse friso preto. Então eu vivia o Chevette o tempo todo. Porque quando o Chevette ele entrou no mercado, tinha Fusca e Corcel. Tá? Depois vieram a Brasília e o Fiat 147. Uhum. Depois, nos anos 80, apareceu o Gol, o Uno e o Escort. Tá? Se tu tivesse que escolher, óbvio, talvez tu não tenha tido um desses carros que eu citei, mas tu ainda optaria pelo Chevette? Sem dúvida. Corcel, de novo, Corcel, Brasília. Dessa linha primeira que tu relaciona, eu acho importante o seguinte, ó, o Fuca. O Fuca trazia com ele aquela tradição assim dos nossos pais e no meu caso, os meus avós. Meu avô materno e paterno, os dois tinham Fuca. Meu pai teve Fuca. Depois foi Ford, Chevrolet, mas o início dele Fuca. Então, para mim, eu aprendi a dirigir num Fuca. Então o Fuca parece que não te desafiava mais. Aquele modelo era já cansado, era cansativo. Olhar para o Fuca, aquilo já não era mais tão atraente. E o Chevette chega com essa proposta. Eu vim te desafiar, eu trago um carro refrigerado a água, motor na frente, radiador, coisa que o Fuca não te propunha. Ou que ele traz também um Corcel. O pai teve Corcel. Era carro, na minha opinião, de um jovem na época de 18, 19 anos. O tempo todo eu estou convidando vocês a voltarem no tempo, nós com 60 a mais, nessa idade de 18, 19. Então, para mim, isso era carro de pai, carro de tio. Corcel 1, Corcel 2, carros retinhos, aquele corte reto do Corcel. Inclusive em 83, ele foi o carro mais vendido no Brasil.
superando inclusive o Fuca. Quer dizer, então como é que se explica isso? Por isso, gente, quem dirigiu o Fuca? Eu disse para vocês que eu aprendi a dirigir Fuca. Vocês lembram do Fuca, o para-brisa na frente? Tu dirigia, a direção era reta e o para-brisa aqui na frente. E o Fuca era arredondado, assim, era uma bolinha, uma gota d'água cortada no meio, né? Então, de novo, essa mesmice, por muitos anos, entre várias gerações, isso o Fuca te propunha. E o Chevette vem e arromba, destrói isso tudo. Ele, olha o que eu estou te oferecendo, né? Aquele bico na frente, né? O seu motor com aparente desempenho maior, umas rodas mais largas, ele era um pouco mais baixo, moderno, competitivo. Ele tinha essas laterais dele aqui, isso aqui era arredondadinho, assim, a aerodinâmica dele era fascinante. O hatch, então, destruiu, né? Comparando com o que nós tínhamos. Tá, e tu acha que o Chevette envelheceu quando chegou o Gol, o Uno e o Escort? Aí ele ficou ultrapassado? Caros ouvintes, caro Joênio, eu tenho um posicionamento muito forte sobre isso. O Chevette não envelheceu. Nós envelhecemos. Então, a nossa forma de enxergar os carros mudou, evoluiu. O Chevette está lá do mesmo jeito que ele se propôs. Claro, nós fizemos aqui uma caminhada em 8 anos, 10 anos, ver tudo que ele foi transformando, modelo, motor, 4.6 e hatch, não hatch. Gente, nós envelhecemos. E aí, a gente, na medida que o tempo vai passando, a família vai aumentando, as tuas necessidades vão sendo outras. E aí parece que tu te volta para o mercado buscando alternativas. Mas a proposta inicial do Chevette, aquela ideia de esportividade, de chamar o jovem para dentro dele, continua a mesma. Eu tenho certeza que o jovem, que nós hoje nos sentimos jovens quando olhamos para o Chevette, né? E a gente olha para o Chevette buscando aquilo que ele nos oferecia na época. Tu vai num encontro de carros antigos hoje, tu encontra Chevettes arrumadinhos, polidos, bonitos, com pessoas da nossa idade se sentindo jovens dentro do carro. Eles vão recuperar essa juventude. Eu estou fazendo um Chevette 78, eu estou refazendo um Chevette hatch. Eu estou me sentindo jovem de novo. É isso que nós vamos buscar. A proposta do carro não mudou, nós mudamos. Dos três, se tu tivesse que optar, qual tu não teria vendido? O Chevette hatch branco eu não teria vendido. Esse eu gostaria de ter na garagem hoje. Tenho certeza que eu me sentaria dentro desse carro, eu me sentiria com 19, 20 anos de novo, com aquele sonho de um jovem de 19 anos, com 20 talvez, e com tudo aquilo que na época o Chevette apresentava. Pois é, era isso que eu ia te perguntar, se tu teria um Chevette hoje, tu já respondeu. Gente, vou conversar, sabe a primeira traição que eu fiz com o Chevette? Como é que eu traí? Eu mantive uma fidelidade com a Chevrolet, mas eu rompi com o Chevette por absoluta necessidade. Eu estava, como eu falei para vocês, morando em Caxias, já o tempo passou, tive 3 filhas, todas pequenas, e com a família toda em Porto Alegre. Eu profissionalmente comecei a trabalhar, dar aula, então eu viajava muito. Eu dava aula na Universidade de Caxias do Sul, então dava aula em Farroupilha, dava aula em Bento Gonçalves, às vezes arriscava a Vacaria. Então eu fui buscar um carro que pudesse me dar a certeza, a tranquilidade, a segurança maior para estar com a minha família e profissionalmente me dar o amparo que eu precisava. E aí a Chevrolet me apresentou uma solução, dentre outras que tinha no mercado. Volkswagen, Fiat, eu fui comprar o Monza. Depois nós podemos falar em outro capítulo. Tá, mas tu me disseste que tu tinha um gosto especial pelo Chevette SR. Esse Chevette... Quando eu fui olhar o Chevette no Oscar, o hatchzinho branco, primeiro o verde, depois o branco, eu acabei comprando,
eles estavam lançando esse SR 1.6, um carro esportivo. Esse aqui tinha duas opções. Ou ele era prata com degradê aqui embaixo para o preto, ou todo preto com degradê prata. Hoje, isso parece conversa. Qualquer um manda na gráfica da esquina fazer essas faixas adesivadas e coloca no carro, ponto, fim, acabou. Mas na época não, isso de novo era inovador. Esse SR.6 trazia um apelo comercial, vocês não imaginam. O comercial de lançamento, eu convido vocês, assim que a gente concluir isso, cliquem lá, lançamento Chevette SR.6. Tu vai te sentir jovem de novo. O comercial era um jovem saindo com seu carro, ele é muito esportivo, tem tomadas de autódromo, tem tomadas de chuva, de curva, aderência, e aquela cor preta indo para o prata, de forma degradê, o seu interior com os bancos xadrezinho, esportivo, de direção, o forro preto interno, assim. Gente, vários relógios, muito mais relógios, era um carro muito esportivo. Gente, e o comercial terminava com o cara, deu a voltinha, encostava na frente do capô, assim, e o carro acendia as luzes, assim, fazia Tu jurava que ele tinha 6 cilindros, pelo grito do comercial, né, pela batida do comercial. Então aquele carro, e me parece, eu pesquiso na internet, às vezes afirmo e às vezes não confirmo, e parece que eles fizeram 800 carros desses no Brasil. Veja, disseram, eu não sei. Então era raro encontrar esses carros. E hoje eu tenho esta paixão. Se um dia eu tivesse espaço na garagem e o respectivo, a disponibilidade financeira, eu ia revirar esse Brasil para comprar um Chevette SR preto, ponto 6, justamente recuperando isso que a gente viveu na época, na nossa idade, de 19, 20 anos, com essa proposta que ele trazia, assim. Era o meu Chevette hatch branco, só que travestido de carro esportivo, assim, quase que para botar numa pista e sair correndo, né? Até alguns faziam essas faixas e botavam, como eu disse para vocês, aí ficava uma coisa desafinada, deselegante, aquela fabricação caseira, né? Mas o que competia, o que era possível a gente fazer, e vocês vão lembrar, era a gente trocar o volante dos nossos carros. Eu botei no Chevetinho branco, botei no azulzinho, no azul Danúbio. Toca-fitas. Volante Vega, 2 raios no meio, desse tamanhozinho. Os carros, naturalmente, vocês vão lembrar, não eram hidráulicos. Para fazer uma manobra era pesado, estacionar um carro na frente de um cinema, de um barzinho era difícil, com uma direção esportiva, um volante esportivo, aquilo potencializava a dificuldade. O Joemir traz colocar um toca-fita. Bem rápido, por favor, eu botei o primeiro toca-fita no azul Danúbio. Teve um baile de gala na Sojipa, e eu fui smoking, e eu fui buscar uma amiga da minha namorada em casa que ia junto conosco. Parei na frente, na calçada, porque não tinha onde estacionar ali no bairro Bonfim, e a minha namorada voltou: escuta, a família lá quer te ver vestido de smoking ali com a gente junto, tirar umas fotos. Eu deixei o carro em cima da calçada, fui lá tirar foto. Quando eu voltei, a porta estava aberta, tinha me roubado o toca-fita. Então, o toca-fita nessa época era moeda, assim, era novidade, era explosão. As pessoas não roubavam só o carro, eles roubavam o toca-fita. Era o celular de hoje. Era o celular de hoje. Nós tínhamos que ter fitas, umas caixinhas de fita guardadas, assim. Então a gente gravava fita para estar com a namorada, músicas românticas, uma fita para viajar. O auge era o toca-fita auto-reverso. Né? Aquilo tudo. Antes disso a canetinha fazia, né? Botava na fita e virava. Mas, gente, daqui a pouco traz a ideia de um amplificador. Aí tu tinha que ter uma música para ouvir aquele som. Então já vinha embaixo do toca-fita. Veja, uma experiência. Um dia eu levei o carro para a oficina, ele ficou lá 2 dias. Eu pedi para o mecânico: por favor, aqui está o estojinho das minhas fitas.
gravei, comprei pronto. Guarda com carinho isso. 2, 3 dias depois fui buscar o carro, eu olhei, tá tudo pronto, tudo pronto. Minhas fitas, ele, não posso esquecer de te dar. Guardei no refrigerador para ninguém estragar, ninguém pegar tuas fitas. Botou dentro do refrigerador 3, 4 dias, elas ficaram quase molhadas por dentro, perdi todas. Mas era esse estojo, era essa solução para ter um bom equipamento de som dentro do carro. Chico, vou fazer um ping-pong. Vamos lá. Resposta rápida, tá? Vamos lá. Tubarão ou frente de 1983? 83. Motor 1.4 ou 1.6? 1.6, desempenho. Qual é a potência do 1.4 e do 1.6, tu te lembra? Cavalaria? É. O ponto 4, 63 e o outro 68 ou 72, 73, dependendo. Gasolina ou álcool? Gasolina, combustão gasolina. 2 ou 4 portas? 2, esportivo. Original ou preparado? Eu sou conservador, bonitinho. O máximo, aquilo que a gente podia fazer, mas não, botar um volante esportivo e o som, ponto. Cidade ou estrada? Minha realidade do Chevette era cidade, ir para a faculdade, e trabalhar e passear com a namorada e os amigos. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Chevette ou Fusca? Chevette, Chevette e Chevette, sempre. Que cor? Branco. Posso dizer um apelido do meu Chevette hatch branco? Pires de leite, olha que audácia. Estacionava o carro e as gatinhas vinham lamber o leite. Esse foi o mais bonito que tu já teve? Foi o mais engraçadinho. Se usava dizer isso, né, que o carro branco atraía. Nós jovens achávamos que atraía as meninas, né, então eu chamava de pires de leite. E o mais confiável dos que o tu tivesse? ponto 9, desculpa, o 89, o ponto 6, esse eu andei por estrada de serra e, enfim. Que cor era? O caramelo? Um marrom metálico, assim. Né? Esse aí só perdeu pro Monza, porque o Monza era 2.0 e era outra proposta. E qual te deu mais trabalho? Não posso dizer trabalho. Não, ele só pedia o mínimo, que era além do abastecimento, aquelas regras básicas de óleo e pneu, né? Gente, o que eu tive, o que eu desfrutei com o Chevette, na idade de um jovem de 18, 19 anos, repito, com os amigos, ir à praia fim de semana, levar meu barco para a praia, para o rio. Gente, o Chevette. Era o Chevette. Eu vi uma vez Fusca com rec e com barco em cima. Não presta. É bom, mas não presta. Bom, era o Chevette. E olha, não precisava botar no chão, não precisava rebaixar, ele já era elegante por natureza. Agora, uma palavra e uma frase. Uma palavra, o que o Chevette representa para ti? Uma palavra. Juventude. E agora, para encerrar, completa essa frase. Quem nunca teve um Chevette não sabe o que é? Não sabe o que perdeu. Eu te desafio, não sabe o que perdeu. Eu me esforço, eu falo de Chevette com o João Emílio, falo com Chevette com as minhas filhas, com os meus amigos, e agora falo de Chevette para vocês. De uma forma assim, eu fui usuário do Chevette, mas eu digo, aquela história de antigamente, né? Como é que tu vai falar do gosto de uma laranja, de uma maçã? Tu tem que comer, tu tem que provar. Ainda hoje é possível tu provar a sensação de andar com um Chevette. Agora, se ele for teu, e tu botar o teu temperamento, as tuas características dentro dele, que tu possa chamar de teu, se tu não viveu isso, hoje tem uma alternativa. Tu pode dar um passeio por essas feiras de carros antigos e imaginar. Eu falo de uma forma apaixonada. Claro que as pessoas faziam das suas Brasílias, dos seus Fiat Unos, faziam acontecer também, mas eu estou falando de uma forma imparcial. Eu falo porque eu me apaixonei pelo Chevette. Por isso que eu falo com essa vibração toda. Chico, obrigado por ter... Não, tu deixa eu agradecer. Falar de Chevette, posso falar sempre, a qualquer momento. Se amanhã tu tiveres uma feira, manda pro canal, convida a gente, eu vou estar presente. Então, vamos encerrar então, eu fazer um encerramento contigo.
tu tem a palavra para falar. O que tu quiser, sobre o Chevette ou sobre... o Chevette me apresentou a marca Chevrolet e depois disso eu fiquei buscando na Chevrolet soluções para mim. Eu experimentei os Monzas, vocês que experimentaram sabem o que era um Monza 2.0. O que era um Monza 2.0? Eu tive o Cadete, eu tive Astra, caminhonete Chevrolet, Zafira, enfim. A Chevrolet sempre teve uma alternativa para nós, para que se encaixasse nas nossas necessidades, na nossa idade, família, trabalho, profissão. Sempre a Chevrolet apresentou um trabalho, uma alternativa. Para que eu pudesse enxergar isso com clareza, teve que ter um começo. E eu agradeço esse começo ao Chevette. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar. Desculpe a insistência de falar tanto a palavra Chevette, mas é por paixão. A fabricação do Chevette terminou em 93, mas histórias como as do Chico mostram que a vida de um automóvel não termina quando ele deixa de ser produzido. Ela continua nas viagens, nas músicas, nas fotografias, nas pessoas que estavam no banco ao lado e nas lembranças de uma época que não volta mais. Contar histórias do Chevette é também contar histórias de uma geração que trabalhou, namorou, viajou, constituiu família e viveu grandes momentos dentro dele. Chico, muito obrigado por compartilhar conosco não apenas aquilo que você sabe sobre o Chevette, mas principalmente aquilo que você viveu com ele. E a você que nos acompanhou, eu deixo uma pergunta. Qual Chevette marcou a sua vida e qual história você viveu dentro dele? Conte para nós aqui nos comentários. Se você gostou dessa conversa, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você viveu essa época. E lembre-se, tornando-se membro do canal, você estará automaticamente, os 30 primeiros membros ganharão esta linda caneca que está aqui aparecendo para vocês. Então, inscreva-se no canal, seja membro do canal, compartilhe, deixe o like. Man of 60 não é sobre idade, é sobre postura.